FHC é igual Lula, só que estudou mais. Foi o que uma seguidora escreveu aqui pra mim. Mas será que é isso mesmo? Esta frase parece espirituosa, mas ela erra porque transforma história em caricatura. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva não são a mesma coisa, embora tenham governado o mesmo país, sobre as mesmas instituições e dentro dos mesmos limites do sistema brasileiro político. O que existe entre eles é uma continuidade institucional, não identidade política. E entender essa diferença é entender o Brasil contemporâneo e fugir do dualismo gosto desse, detesto aquele, que está emburrecendo o processo político brasileiro. FHC chegou ao poder em 1995, num país traumatizado por mais de uma década de inflação descontrolada. Em 1993, a inflação anual se aproxima de 2.500%. Isso não é apenas um número, é um trauma coletivo. É o salário que perde o valor antes do fim do mês, o preço que muda no mesmo dia, a impossibilidade de planejar a vida. Esse contexto molda completamente o projeto político de Fernando Henrique Cardoso. O foco do governo FHC não é carisma, não é inclusão imediata, não é expansão social acelerada. O foco é organizar o Estado, criar regras, impor limites, estabilizar a moeda e impedir que o país volte ao colapso. Privatizações, criação de agências reguladoras, lei de responsabilidade fiscal, consolidação do Plano Real e, a partir de 1999, o regime de metas de inflação fazem parte desse esforço. FHC governa olhando para o Estado como problema institucional a ser corrigido. Esse projeto ocorre num cenário internacional duro. A segunda metade dos anos 1990 é marcada por crises financeiras sucessivas. A Ásia, Rússia, América Latina, países emergentes vivem sob pressão constante. Nesse contexto, o Brasil paga o preço da estabilização. Juros altos, crescimento mais contido e restrição fiscal. O governo FHC não é um governo da abundância, é um governo de contenção. Mas ele entrega algo estrutural, credibilidade institucional e previsibilidade econômica. Ele constrói o chão. Quando Lula assume em 2003, o Brasil é outro país. A inflação está sob controle, a moeda existe, os contratos funcionam, o Estado tem regras fiscais e monetárias claras. E Lula faz a escolha política mais importante de toda a sua trajetória. Ele não rompe com esse arcabouço, pelo contrário, ele o preserva. Essa decisão não é técnica, é profundamente política. Lula entende que no Brasil, romper com a estabilidade significa perder governabilidade antes mesmo de começar. Ele sabe que um presidente sem controle inflacionário não governa, não importa o discurso que tenha. Por isso, ele mantém o tripé macroeconômico, respeita a lei da responsabilidade fiscal, preserva o funcionamento do Banco Central e sinaliza continuidade institucional. Ao fazer isso, ele desarma o medo do sistema político, do mercado, do Congresso, da classe média. E é exatamente por isso que ele consegue fazer o que a FHC não conseguiu com tanta força: inclusão social em larga escala. Lula entende algo essencial: estabilidade sem povo dentro do sistema gera estabilidade política. A estabilidade precisa virar vida concreta, precisa virar comida, emprego, renda, acesso. Primeira vez, Bolsa Família, valorização real do salário mínimo, expansão do crédito, interiorização das universidades, ampliação do acesso ao ensino superior, fortalecimento do SUS e redução da pobreza extrema não surgem do nada. Elas só são possíveis porque o Estado foi previamente organizado por FHC. E aqui está o ponto central: FHC constrói o Estado funcional. Lula usa esse Estado para incluir. Não é igualdade, é sequência histórica. Essa continuidade institucional é o ponto mais sofisticado da política brasileira recente. Lula percebe que mudar o país não exige destruir as instituições. Ele entende que exige fazer instituições trabalharem para quem nunca teve Estado. Ele coloniza o Estado por dentro, ele transforma a regra em política social. Isso é estratégia de poder, isso é inteligência política. Essa lógica se projeta para fora. Essa lógica vai se projetar para fora do país na política externa. FHC governou no mundo pós-Guerra Fria, dominado pela lógica liberal dos anos 1990. A diplomacia brasileira buscou credibilidade, previsibilidade e integração aos fluxos globais. A prioridade foi mostrar que o Brasil cumpre regras, respeita contratos e é confiável. É uma política externa de inserção. Lula herda essa credibilidade e faz algo diferente. Usa esse capital para reposicionar o Brasil no mundo, mantém relações com Estados Unidos e Europa, mas amplia o eixo. África, América do Sul, Oriente Médio, BRICS e cooperação Sul-Sul passam a ser estratégicos. Isso não é ideologia, é leitura geopolítica. Lula entende que países emergentes só ganham
A autonomia se diversificar em alianças. O Brasil deixa de ser apenas receptor de agendas globais e passa a ser formulador. A política externa vira extensão da política social. Exportar alimentos, tecnologia agrícola, cooperação em saúde e educação. FHC buscou inserção. Lula buscou protagonismo, mas ambos respeitaram a diplomacia profissional e o Itamaraty. Mais uma vez, continuidade institucional como base da mudança. Dentro do país, essa mudança aparece na relação entre Estado e sociedade. No governo FHC, o Estado aprende a dizer não. Não ao gasto descontrolado, não à inflação, não à improvisação. Isso cria frustração social, mas cria previsibilidade. No governo Lula, o Estado aprende a dizer sim. Sim à renda mínima, sim ao trabalhador formal, sim ao acesso à universidade, sim ao crédito, sim à inclusão. E aqui está uma verdade incômoda, mas essencial. Lula só é possível porque FHC veio antes. Sem estabilidade não há política social sustentável, sem regras não há redistribuição duradoura. Lula entende isso e transforma a continuidade institucional em instrumento de mudança social. Esse ciclo começa a se romper depois. Lula herda o arranjo, mas governa em um contexto internacional pior e com escolhas que tensionam simultaneamente a confiança econômica e a base política. A coalizão se desfaz, o conflito institucional cresce, o país entra em polarização. Temer atua como um governo de recomposição mínima, devolvendo previsibilidade administrativa. E é depois disso que surge a grande ruptura histórica. O governo seguinte não é apenas outro projeto. Ele passa a tratar instituições como obstáculo, não como fundamento. Conflito com ciência, imprensa, universidades, burocracia públicas e regras do jogo democrático deixa de ser exceção e vira método. Não é divergência de política econômica ou social, é desgaste da própria lógica institucional. Isso ajuda a entender porque a comparação FHC igual a Lula é tão pobre. Ela ignora o essencial. FHC e Lula são diferentes, sim, mas são diferentes dentro da civilização política, dentro do Estado de Direito, dentro da ideia de um país. Eles discordam sobre o papel do Estado, mas concordam que o Estado precisa funcionar. Essa é a linha divisória da história recente do Brasil. No fim, a frase "só estudou mais" não explica nada. O que explica é isso: momentos históricos diferentes, projetos diferentes, funções diferentes, sobre o mesmo teto institucional. FHC organiza o Estado para impedir o colapso. Lula usa esse Estado para incluir milhões. Um prepara o terreno, o outro constrói a casa habitável. Quando você entende isso, o debate deixa de ser torcida e vira análise. E quando vira análise, o Brasil fica muito mais claro.